Oi, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amigos e irmãos em Cristo. Hoje, 1º de abril, passando aqui para gravar mais um vídeo, reflita aí e compartilhe. No dia 30, eu disse que era a véspera de domingo de Páscoa. E eu disse que o inimigo tem colocado na mente das pessoas algumas mentiras para desviar da verdadeira verdade, né, do porquê a Páscoa, do porquê o Natal. E eles inventam, né, no Natal o Papai Noel, na Páscoa ovos de Páscoa, coelhinho de Páscoa. Bom, aí passou o domingo de Páscoa, era dia 31, e chegamos ao dia 1º de abril. O mundo hoje comemora o Dia da Mentira. Pois é, o Dia da Mentira. Quando eu digo mundo, eu estou falando de um sistema que não se preocupa muito com o que Deus faz em relação às pessoas, com o que Deus quer em relação às pessoas. Eles apenas vão em um barco, né, e o vento leva para onde quiser, né, e assim está tudo certo. Mas a palavra de Deus, ela nos dá alguns parâmetros, né, para a gente seguir. Eu gostaria que nós meditássemos hoje em Provérbios, capítulo 12, versículo 22, que diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Pois bem, abominável é uma coisa que é intolerável aos olhos do Senhor. É algo que é capaz, né, se fosse falando de um ser humano, era capaz de provocar ânsia de vômito. É claro que esses sentimentos não cabem para Deus, porque Ele é espírito. Mas só para que haja compreensão. Então a mentira é algo abominável ao Senhor. Então se o sistema hoje comemora o dia da mentira, que foi um dia que, segundo alguns historiadores, dizem que era porque o calendário juliano, né, que havia no século XVI, e o Papa Gregório III, 13º, instaurou um calendário gregoriano em 1582. E nesse calendário, ele mudou a data de comemoração, né, que passou a ser a 1º de janeiro. E anteriormente, dizem alguns historiadores, que era mais ou menos dia 25 de março e até 1º de abril. Então, grande parte das pessoas não aceitaram isso. Isso na França. Não aceitaram isso. E aí, eles começaram a comemorar em uma outra data. E as pessoas marcavam festas para eles, né, no dia 1º de abril, eles iam, chegavam lá, não existia festa. Então, passou, a ser motivo de zombaria, né? E aí ficou, no dia 1º de abril, o dia da mentira. Mas nós, cristãos, ou todos aqueles que zelam, né, pela palavra de Deus, não devemos embarcar nesta viagem. Nós já sabemos que isso é abominável aos olhos do Senhor. Em Efésios capítulo 4, versículo 25, diz assim: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqui está falando de todos aqueles que aceitam a Jesus. Aos poucos nós vamos nos transformando em um novo homem. É claro que isso não acontece de um dia para a noite. Isso requer renúncia. Então, se nós já entendemos isso, nós não devemos participar dessa farsa. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Então, a gente precisa ter uma mudança de vida. No Salmo 101, versículo 7, diz assim: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então, olha o que Deus diz. Aquele que usa de mentira não estará, não ficará dentro da minha casa. O que fala mentira não estará firme perante os meus olhos. Então Deus, Ele não firma essas pessoas. Então a gente precisa mudar. A gente precisa deixar
a mentira. A gente não pode embarcar com o mundo, né, na mentira. No dia 30, no vídeo passado, eu falei que em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz que não é de admirar, porque Satanás ele se transforma em anjo de luz. Então essas coisinhas pequenas, né, que parecem pequenas, ele vai espalhando e as pessoas vão embarcando. E assim vai inundando o nosso coração, vai pegando aquela nódoa no nosso coração. Então a gente precisa ser transformado pelo poder de Deus. Em Apocalipse, capítulo 22, capítulo 15 diz: mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idolatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Sem falar que a Bíblia também fala que o diabo é o pai da mentira. Então, se a gente mente, a gente está seguindo esse ser que a Bíblia chama de pai da mentira. Então vamos agir de forma diferente. Vamos buscar a verdade a todo tempo. E quem é a verdade? O Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vamos seguir a esse Jesus. Um abraço a todos, tenhamos todos uma boa noite e vamos refletir e buscar a verdade. Um abraço, fiquem todos com Deus.